Estou fazendo o papel aqui do 100% leigo, porque eu acho que grande parte da galera que assiste a gente não tem a menor ideia do trabalho que vocês fazem, do ponto de vista de o que esse trabalho resulta, né? Tipo, como é que ele funciona e tudo mais. Eu não sei também até que ponto quais tipos de detalhes você pode ou não pode dar, tá? Então, fica à vontade de falar assim, cara, então isso aqui eu não posso entrar muito a fundo, ou isso aqui é tranquilo de falar e tal, mas acho que um negócio que seria legal é você explicar um pouco qual que é o grande diferencial que vocês têm nessa substituição ou nessa otimização, né, da autonomia de qualquer o item elétrico, né, o que se utilize da eletricidade por baterias, como é que funciona na prática o trabalho que vocês fazem, né, o que acontece ali do ponto de vista de operacional. Não precisa ser super técnico, obviamente, falando de um jeito for dummies aqui, né, para mim, para que a gente consiga entender um pouco mais bom, beleza, putz, então isso é um negócio super hard-tech mesmo, ou, pô, tá, dá para pensar, o difícil deve ser executar, né, acho que também para a galera ter um pouco de noção disso, porque quando a gente olha para hard-tech, principalmente acho para deep tech, assim, muitas das vezes a gente fica tipo, pô, é rocket science, né? É ou não é rocket science isso, né? Então, tipo, pô, sei lá, fazer que você comentou, um negócio dos 6 anos para o cara fazer diagnóstico de sangue, né? Tipo, pô, cara, eu não tenho nem a pretensão de imaginar como fazer isso, entendeu? Porque assim, eu teria que viver outra vida para conseguir estudar tudo que eu precisaria estudar para conseguir imaginar como solucionar esse caso, né? E eu acho que seria legal também você falar um pouco do lado de vocês para a galera conseguir entender, tipo, o quão deep é isso, né? Ou se é ou se não é, enfim, aí acho que é outra questão, mas o quão é para vocês, né? Legal, vou até dividir a pergunta em dois aqui. Fica à vontade. Primeiro, por que a LPU é interessante, né? O nosso produto hibridizador chama Iconic Power Unit, uma unidade de energia. E aqui vem do estudo bem criterioso de stakeholders, porque você tem que agradar todos os stakeholders, né? São eles quem fazem a coisa funcionar, por mais que não seja pagante, né? Mas é um stakeholder. Então, no nosso caso, a gente está no setor de energias renováveis. Por mais que a gente esteja no setor de energias renováveis, não adianta ser energia renovável e ser caro demais, que não seja operacionalmente viável. Então, para a questão de mercado, é uma questão de soberania nacional. A gente está continuar utilizando o biocombustível etanol como fonte energética de energia, não só para movimentação, digamos assim, não só para mobilidade urbana. Isso também deve passar por uma estratégia de mobilidade larga escala, onde a gente está vendo, por exemplo, a Iveco desenvolvendo caminhões com biometano, biogás, e eu acredito também que o biocombustível, em geral, seja uma solução, tanto o biodiesel, que tem alguns problemas técnicos para não ser tão escalável, e o etanol. Ainda mais agora com a alta eficiência energética que a gente tem nos motores ciclo-Otto, por exemplo, a Stellantis tem uma tecnologia de ciclo regenerativo de hidrogênio, que eles lançaram uma patente, inclusive não foi nem divulgado, mas a gente achou essas informações. Não sei se é teórico ou não, mas ciclo regenerativo de hidrogênio, onde a gente está tirando o hidrogênio do etanol e colocando junto no processo de combustão, então não é uma célula de combustível, né? Aumenta a eficiência energética, e o importante disso não é o motor, nem é o carro que anda, e nem o que é bonito fazer recarregar na tomada ou recarregar no etanol. A questão é a estratégia de soberania nacional. O etanol é produzido no Brasil, a gente tem a tecnologia desde o grão até todos os insumos, a gente tem a tecnologia das máquinas de colheita, a gente tem todo o supply chain para a produção do etanol e depois o supply chain para a distribuição nacional desse combustível. O Brasil não é um país pequeno, muito pelo contrário, a gente é o tamanho da Europa inteira. Então, fazer um supply chain num país continental não é simples, e a gente tem mais de 44 mil postos de biocombustível no mundo, é a maior supply chain de biocombustível do mundo. A gente está acima da Índia
que também tem muita gente, também utiliza muito etanol, a segunda maior utilizadora de etanol no mundo, mas não tem tanto espaço territorial. Então, ter espaço territorial não é tão bom quando você precisa fazer supply chain. E em questão de estratégia, a gente produzir internamente faz com que a gente consiga controlar melhor o preço. Então, é uma questão, novamente, de soberania nacional, a produção e o custo desse biocombustível, né? A gente consegue controlar, o governo consegue controlar. Né? Então, por exemplo, numa pandemia que ocorreu, se a China para de produzir bateria, a gente para de andar, a gente para de levantar drone, a gente para de andar com carro. É muito importante a gente conseguir manter as nossas tecnologias aqui dentro, não vazar elas e utilizar as nossas tecnologias para nós mesmos. Então, existe uma estratégia do governamental, tanto com rota, o grande escopo do plano gestor do governo é o combustíveis do futuro, né, com o motor verde, e aí entra a Rota 2030, e aí entra um monte de fomentos, né, mas em geral, é uma estratégia governamental empoderar a utilização do biocombustível como alternativa para a transição sustentável de energias, tanto veiculares, e eu também acredito que em sistemas estacionários também faz sentido isso, mais para a parte de backup de energia, para não estar utilizando o banco de baterias ou bancos de capacitores para suprir energia, porque aí eu vou na parte antiecológica da bateria, tá? A energia de um carro elétrico ou no banco de bateria para power grid, ou seja, para a energia que a gente usa nas casas, ela precisa ser renovável. Então, se eu estou queimando carbono para colocar no meu carro elétrico, é muito trágico. Né? Isso afeta diretamente lá o coração do Elon Musk, que vai ficar doido com isso, porque realmente você tem que estar vindo de um coletor eólico, num painel solar, para ser renovável. E aí, beleza, a gente fabricou energia de forma verde, a bateria. Qual que é o ciclo de vida dela? Às vezes ela tem um ciclo de vida de 3, 4 anos, isso eu estou falando de um veículo elétrico, e que a gente não tem como reciclar essa bateria. Tem tecnologias e muitas tecnologias tentando ser desenvolvidas com isso. Só que o Brasil não tem aporte para investir nem para desenvolver o veículo, nem para desenvolver a própria bateria e nem para desenvolver a reciclagem da bateria. Então a gente vai comprar bateria cara para vir sujar o nosso ecossistema aqui no Brasil. Então, estrategicamente, na nossa visão, não faz sentido fazer isso. E a gente tem visto aí o presidente da Volks comentando sobre a transição via o etanol. No meu pitch tem a frase dele. Agora a Stellantis também eles lançaram essa semana uma matéria dizendo que eles estão com todos os 1.000 engenheiros trabalhando em veículos híbridos focados no etanol. Então, a nossa transição energética no Brasil, pela estratégia governamental e corporativa, passa pelo etanol. Então, esse é o benefício do stakeholder, mercado e estratégia de governo. Mas, no final das contas, o meu cliente tem que pagar. E aí a gente vai para o benefício do cliente, tá? Por isso que eu dividi esses dois stakeholders, porque a gente tem que ter o plano geral e o plano de vendas na prática, né? No caso, por exemplo, do drone, as baterias são muito caras, são muito pesadas, e no pior delas, elas têm mais ou menos umas 50 horas de vida. E elas pesam 6 quilos cada. Então, em questão de volume, uma operação de drone pode estar consumindo ali, vamos falar de peso, uns 20, 30 quilos de material químico que não tem como ser reciclado. E a gente está com uma venda de drones de grande porte no país insanamente alta. Devem estar sendo vendido pelo menos umas 10 mil unidades de drones de grande porte, tá? Por ano. Estou chutando bem baixo aqui, bem baixo. Dá um exemplo para a gente prático do que é um drone de grande porte. Um drone que faz essa análise tipo de agrícola, por exemplo, é um drone de grande porte? Em regra? Normalmente, essas operações de análise agrícola, normalmente são geofotogrametria, elas ainda são pequeno porte. Eles ainda são drones bem pequenos, 5 quilos, 10 quilos, 12 quilos. Os grande porte normalmente são utilizados para pulverização, e tem algumas outras coisas também, tipo jogar sementinha, jogar alguns defensivos agrícolas, que chama cotésia, tricograma, tem todos
umas questões biológicas nisso. Então, mas basicamente, o drone é um meio de transporte e ele joga líquido ou sólidos em cima, normalmente, para o setor agrícola, realmente. Normalmente, drones de 25 quilos eram os mais usuais. Esse ano foi liberado drones mais pesados pela ANAC, a gente chama de RPA, Remote Pilot Aircraft, classe 2, que é até os 100 quilos. Então, drones de 90, 100 quilos, são drones muito grandes, insanamente grandes. Eles estão sendo muito vendidos porque eles agregam muito valor para o setor agrícola. E aí que a gente tem que pegar o bondinho, digamos assim, que está sendo vendido muito drone, ninguém sabe que esses drones nem existem, mas a gente sabe, a gente mapeia o mercado, a gente sabe que eles estão sendo muito vendidos e a gente quer tirar a bateria deles, porque é uma questão antiecológica, e para eles é muito caro e tem que ficar trocando todos os dias. É uma bateria ali que pode chegar a custar, os drones menores, faladores menores, 7, 8 mil reais cada kit de baterias. Então, cada operação deve estar gastando 30, 40 mil de bateria por mês. Então, é um ticket alto. Né? E o principal, o que é bom disso, é uma dor, é a maior dor. É a dor que dói mais no cara aqui, porque ele está colocando ali 40 mil reais por mês, comprando bateria da China e falando que essas baterias não duram nada, cara. Então, o que a gente tem de ligação, realmente, ligações dos caras falando assim, meu Deus do céu, me fala onde eu compro o seu produto, porque eu não aguento mais trocar bateria, entendeu? Independente que no final do ano, eu falei nos 40 mil, 400, 500 mil, cada operação de drone. Então, você tem 10 drones, a gente está falando de 5 milhões de custo de bateria, chutando valores aqui. Algumas baterias dos drones de 100 quilos já são baterias de 40 mil reais cada bateria. Então, assim, é um grande ticket. Isso é uma das coisas que um dos mentores falava para mim. Trabalhe onde tem grande ticket, que daí você vende menos e ganha mais. E trabalhe também onde a dor é muito grande. A maior dor, com certeza, desse mercado, a nossa pesquisa de mercado que a gente fez no Founders foi incrível. Porque, assim, se for colocar um Pareto no qual é a maior dor do pessoal de pulverização, principalmente pulverização agrícola, é a bateria. É gerenciar a bateria, é comprar bateria, é a bateria para de funcionar, a bateria explode, isso quando ela não dá problema e pega fogo e destrói o drone inteiro. Essas baterias, aí é uma pergunta que eu recebo bastante, mas não é mais inseguro utilizar o etanol do que a bateria? As baterias, na hora que você aperta elas, o catodo encosta no anodo e ela tem uma reação exotérmica, ela libera toda a energia dela, toda a entalpia dela, em uma fração de segundo, e ela não precisa de oxigênio para fazer isso. Então, não tem como você parar essa reação. Ela faz um fogo, ela literalmente explode e não tem quem salve, e não tem como você nem o operador que está próximo dessa bateria consegue se salvar, porque ela é muito imediata. Então, no nível lá de risco operacional, ela é bem maior do que o combustível, que no caso de uma queda de uma aeronave, o combustível está dentro de um tanque plástico, então você precisa quebrar o plástico, precisa realmente fraturar o plástico, tem que ser uma queda alta, e quando fraturar o plástico, você ainda precisa de uma centelha para poder pegar fogo, quando pegando fogo, a gente pode apagar, tirando o oxigênio dele com o extintor. E às vezes a gente já utilizou extintores para isso. A bateria não tem como mitigar riscos de transporte de bateria. Exatamente por isso que essas baterias de grande tamanho não podem ser transportadas por avião.